fantástica noite de vitória aí para a sua vida, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Nós estaremos lendo algumas passagens aqui desse texto sagrado que vem de encontro com as nossas necessidades e com a nossa vida nesta noite. Nós estaremos lendo o Evangelho de João, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 19. Amém? Eu acredito que você já tenha ouvido esta palavra. Eu acredito que você já tenha de alguma maneira sido impactado por ela. Então eu quero nesta noite trazer sobre o seu coração esta palavra de Deus para a sua vida, aqui no Evangelho de João, a partir do capítulo de número 20, do verso 19 ao versículo de número 29. São 10 versos apenas, amém? E nós estaremos lendo nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diz assim: Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu por meio deles e disse: A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e lhe disse: Recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, seriam mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: Coloca-te o dedo aqui, vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a do meu lado. Agora não sejais mais incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me viste e acreditaste? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar poderosamente a sua vida nesta noite. E, meus irmãos, hoje é uma noite de Páscoa, É uma noite onde nós estamos vivendo essa grande bênção na vida da humanidade. Pela manhã eu já ministrei alguma coisa sobre a Páscoa na nossa escola bíblica dominical. E agora à noite eu quero falar com vocês a respeito de um tema bastante importante que está intimamente ligado ao dia de hoje. Hoje não é apenas celebrado a Páscoa, mas hoje também é celebrado o dia da ressurreição. É exatamente num calendário como esse que pessoas do mundo todo se reúnem e eles celebram
a ressurreição de Jesus. Então na sexta-feira é a sexta-feira da paixão, o sábado, dentro de uma tradição, é o sábado de aleluia, e hoje é o dia em que o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos, a ressurreição dos mortos. Então, o que significa isso? A ressurreição de Jesus, ela traz para nós muitas bênçãos, principalmente avaliando esse texto sagrado. E uma das bênçãos que ela compartilha conosco é a ideia de que Jesus, ele vai até os seus discípulos aqui no Evangelho de João, após a sua ressurreição, e ele os encontra dentro de uma casa. Eles estão ali assustados, eles estão ali com algum conflito, com algum tipo de angústia, mas o fato é de que Deus vai até eles para abençoá-los. E nós recebemos muitas bênçãos de Deus quando estamos na igreja. E esse tempo nós percebemos que a igreja está fazendo falta. Quando nós não estamos no templo congregados, nós então passamos a valorizar o quanto a igreja faz falta para nós. E nós vemos aqui nessa história um homem que estava um pouco desfocado com relação a essa bênção que Deus estava derramando na vida dos seus discípulos. Quando Jesus, antes da sua ressurreição, ele ministra o sacramento, e esse sacramento então ele passa a ser observado na igreja de Jesus, que é a Santa Ceia do Senhor. Infelizmente hoje nós não realizaremos a Santa Ceia. O desejo do nosso coração, em conversa com o conselho, era fazer ela no dia de hoje, isso lá antes, né? Mas as coisas foram caminhando para que não houvesse a possibilidade de nós celebrarmos a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela é uma bênção proveniente da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a igreja faz muita falta, porque ela é um canal, ela é um meio de graça, ela é o lugar onde Deus escolheu para se manifestar à humanidade através dos seus discípulos, que somos nós. Ela é o lugar onde Deus escolheu para abençoar as nossas vidas. Então, esse texto do Evangelho, ele mostra aqui a história de Tomé. Mas eu não vou ficar focado apenas na história de Tomé. Só para nós entendermos, Tomé, ele não estava na igreja. E lembrando que igrejas são casas nesse cenário aqui. Ele não estava presente. E ele perdeu uma grande oportunidade de ver o Salvador. Ele perdeu uma bênção muito importante para a sua vida, pelo fato de ele não estar ali congregando. E Jesus ministra essa bênção sobre os apóstolos. E Tomé, no verso 26, o texto fala que ele age com uma incredulidade terrível. No 24 ele não se faz presente, no 26 ele se mostra essa incredulidade, mas a misericórdia divina, ela rompe, ela vai além. Então, depois de uma semana, 8 dias, o texto fala, o Senhor ele aparece até Tomé e ele pede para que Tomé colocasse as mãos nele, e ele fala para Tomé não ser incrédulo, mas que Tomé fosse um homem crente. Então Tomé, ele vai, a partir daquele momento, ele acredita no Senhor, ele recebe a bênção da ressurreição, ele acredita no Senhor, e aí ele vai declarar: Senhor meu, Deus meu. Eu vou voltar nesse assunto mais no meio da mensagem, apenas para nós introduzirmos aqui o cenário. E Jesus vai dizer para ele: porque você viu, você acreditou, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ou seja, nós somos bem-aventurados porque nós não vimos o Senhor, assim como os profetas, aqueles que vieram antes de nós, mas eles acreditaram, eles creram em Jesus. Então a ressurreição, ela traz essa bênção, essa atmosfera, ela traz essa graça sobre as nossas vidas. E muitas vezes, meus irmãos, por causa das crises que nós estamos vivendo, por causa das crises que nós estamos enfrentando, nós às vezes nos posicionamos como Tomé, seja com incredulidade ou não, pode ser outras questões na sua vida, algumas áreas na sua vida que mudaram.
algumas áreas na sua vida que já não está tão boa como antigamente, e isso pode gerar no seu coração uma certa dúvida, uma certa decepção, uma certa frustração. As percas que nós vamos tomando ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada. Tomé também estava sofrendo. A incredulidade de Tomé não era apenas proveniente de uma ausência de estar junto com os discípulos ali naquele momento, mas a incredulidade de Tomé, eu entendo de que era uma incredulidade por conta de muitas situações adversas que esse homem sofreu em sua vida. Ele perde o seu mestre, ele perde a direção, ele perde o rumo, o norte da sua vida. Tomé vai perdendo, ele perde a oportunidade de estar com os discípulos e receber o Espírito, a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele vai acumulando isso, e aí então Jesus, de uma forma graciosa, de uma forma tremenda, de uma forma fantástica, ele vai até aquele homem e ele começa então a ministrar algumas coisas importantes para a vida dele. E essas coisas importantes, elas são resultados práticos da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a maior bênção para a humanidade. A ressurreição de Jesus, ela triunfa sobre a morte não foi capaz de segurar Jesus ali no sepulcro, a morte não foi capaz de segurá-lo ali morto, mas no terceiro dia ele ressuscita. Num domingo como esse, num dia igual ou semelhante a esse nosso, ele ressuscita, ele vence a morte. E agora a vida eterna, ela é uma realidade. A vida eterna, ela se faz presente por causa da ressurreição de Cristo Jesus para com as nossas vidas. Existem inúmeras importâncias, inúmeros resultados a respeito desta morte e ressurreição. Mas o que eu quero falar com você nesta noite é sobre o seguinte tema: alguns resultados práticos concernentes à ressurreição de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Nós vamos ver aqui nesse texto, aprender no Evangelho de João, alguns resultados práticos, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. O primeiro resultado prático é que a ressurreição de Jesus transforma a nossa angústia em paz. Amém? A ressurreição de Jesus, ela transforma a sua angústia em paz. O texto no verso número 19 diz assim: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos em portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Outra tradução vai dizer que eles estavam reunidos dentro de uma casa, e aí o Senhor aparece e diz: paz seja convosco. No verso 21, ele repete novamente, lá no final do versículo, aliás, no versículo de número 21, ele vai dizer assim: e Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. E lá no verso de número 26, agora no final do versículo 26, ele diz: paz seja convosco. Após a morte de Jesus, os seus discípulos fugiram. Eles fugiram com medo, porque eles temiam a morte. Eles temiam que a sua vida de alguma forma fosse violentada. Eles temiam que as mulheres fossem levadas a cativeiro, apedrejadas e mortas. Todos os discípulos passaram então a nutrir um sentimento de angústia, a nutrir um sentimento de perda, de dor. Eles estavam dentro de casa, eles estavam com as portas trancadas. A palavra de Deus nos mostra isso, com medo dos judeus. Estavam sem paz, estavam atribulados, estavam ansiosos. E aí, de repente, o texto fala que no mesmo dia, no domingo de Páscoa, um domingo como esse, o Senhor, ele entra naquela casa, de alguma forma, ele transpassa a porta, ele transpassa as paredes, e aí Jesus entra no meio deles e diz: paz
seja convosco, por 3 vezes. Isso significa que era um processo de restauração, um processo terapêutico de Jesus para a vida daqueles homens. Assim como ele pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele repete em 3 ocasiões, dizendo que a paz seja convosco. A paz que Jesus ministra em nosso coração, ela vai além das circunstâncias. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós, em todas as circunstâncias da vida. Paulo está dizendo que Deus ele liberaria, ministraria sobre nós a paz em uma noite como essa, a paz num período de incertezas, a paz num momento de calamidade pública, no momento em que estamos extremamente angustiados com alguma situação. E é interessante, meus queridos irmãos, que esta paz que eu estou falando para você nesta noite, o mundo não tem, o mundo não conhece, o mundo não sabe das consequências que essa paz gera no coração. E então João vai dizer: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo para eles: olha, eu vou deixar uma paz sobre vocês que o mundo não conhece, uma paz diferenciada, uma paz nobre, uma paz que quebra todas as barreiras de nossas vidas. O mundo não tem essa paz. É a paz que as aflições, ela tem todo o poder para retirar do nosso coração. Lá no capítulo 16, do versículo 33 ainda de João, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Então é esse tipo de paz, meu irmão, essa paz que as aflições que nós estamos vivendo nos dias de hoje, elas não têm competência, elas não podem parar as nossas vidas, destruir aquilo que Deus tem para o nosso coração, mas essa paz, ela gera em nós ânimo. Muitas vezes você pode até dormir preocupado, angustiado, mas você que tem Jesus no seu coração, você se levanta com ânimo, com fôlego de vida, você se levanta de uma forma nobre, eloquente, se coloca ereto, pronto para encarar a realidade do dia a dia. E Ele, Jesus, nunca escondeu de nós, dizendo que nós não passaríamos por aflições, dizendo que nós não enfrentaríamos situações difíceis em nossas vidas, não! Mas Jesus disse o seguinte para nós, meus irmãos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como que está o seu ânimo nesta noite? Resultado prático da ressurreição é a transformação da angústia em paz. Como que está a sua paz? Como que está o seu ânimo? Como que está o seu coração? Meus irmãos, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Ele venceu as nossas aflições. Nós também iremos vencer, porque o Senhor nosso Deus está conosco, aleluia. Então receba aí na sua casa, receba aí na sua vida a paz de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, ela tem que gerar paz sobre o seu coração, aleluia. E em nome de Jesus essa paz vai entrar aí no seu lar, meu irmão. Vai recebendo aí, meu irmão, vai recebendo aí, minha irmã. Você que me ouve nesta noite, enche o seu coração de paz, enche o seu coração de esperança. Os resultados práticos da ressurreição de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Ele restaura a alegria e o propósito na vida. Amém? A ressurreição de Jesus restaura a sua alegria e o propósito na sua vida. O versículo de número 20, lá no final do versículo diz assim: então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Versículo 21, e Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A segunda lição, ou segundo resultado prático da ressurreição de Jesus Cristo, é que Ele restaura a alegria
e o propósito sobre as nossas vidas. Queridos irmãos, assim que os discípulos o viram, o texto vai dizer que eles ficaram muito alegres. O texto vai declarar que eles ficaram extremamente alegres. E o verbo grego que João vai trazer aqui, hairos, significa ficar extremamente alegre. Então não é uma alegria comum, mas é uma alegria contagiante, é uma alegria exuberante, é uma alegria transbordante, é algo sobrenatural. Não era algo natural ver o Senhor ressurreto, transpassar uma parede, entrar dentro daquela casa onde eles estavam ali todos reunidos, cabisbaixos, abatidos, tristes. Agora, a ressurreição, ela traz essa alegria extrema, ela traz essa alegria impactante, ela traz essa alegria inexplicável. Você não explica muitas vezes por que está passando por tantas crises, tantas dores na vida, e você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz. Independente da circunstância, nós somos felizes, somos alegres. É verdade que às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas fato é de que nós somos pessoas alegres, pessoas animadas. Então Jesus, ele chega ali e ele mostra o seu lado, ele mostra aos seus discípulos como que ele estava, e aí então a palavra de Deus diz que encheu alegria no coração, e essa alegria era da certeza de que o impossível estava acontecendo. Eles viram o Senhor morrer, eles acompanharam, de repente Jesus está ali novamente, mostrando as marcas, o milagre, o impossível aconteceu. E eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite que o milagre, que o impossível vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, aleluia. E a alegria vai voltar no seu rosto, você sorrirá novamente, você vai levantar a sua cabeça e mostrar para todos que você está alegre. Então aquela alegria ministrada por Jesus foi proporcionada pela sua presença. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que quando você está próximo de Deus, quando você está junto com Jesus, meu irmão, você então é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz. A presença de Jesus ali mudou tudo, toda a sorte. Eu quero dizer para você nesta noite que a presença de Jesus aí na sua casa, ela vai mudar toda a sua história, ela vai mudar toda a sua sorte, ela vai mudar você. A presença de Jesus aí. Então nesta noite convide Jesus para entrar na sua casa. Aproveite esses dias de quarentena que estamos aí basicamente aquartelados, para que Jesus ele entre na sua casa e ele reine sobre o seu coração, e a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela possa fazer toda a diferença aí a você. Amém, meu irmão? A alegria de Deus. Convide Jesus para entrar aí. E olha, quando Jesus entra na casa, quando Jesus chega até aqueles homens depois de ressurreto, então, meus irmãos amados e queridos, a vida deles foram transformadas. A vida deles então passou a ter uma nova dinâmica. A vida deles então passou a ter uma nova diretriz. Eles passaram a viver debaixo da graça de Deus. Eles passaram a viver debaixo das promessas de Deus. E aí, meus irmãos, o texto sagrado nos mostra que eles encheram o coração de alegria. E a partir do momento que eles encheram o coração de alegria, o Senhor então começou a restaurar a vida deles. A Bíblia diz que o Senhor ele restaurou o coração daquelas pessoas. A Bíblia diz que o Senhor ele restaurou a sorte deles. E ele então libera para eles mais uma palavra. E ele vai dizer assim para eles agora que eles seriam enviados. O propósito de Deus é a missão. O propósito de Deus é a missão que o Senhor tem para a vida dos seus discípulos. E aí então Jesus, ele vai dizer para eles, como está aqui no versículo de número 21, assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês. Então eles passaram a ter uma visão nova, uma visão restaurada, uma visão abençoada das coisas de Deus. Os sonhos foram restaurados, a vida deles fora restaurada. E é isso que Deus tem para nós por causa da ressurreição de Jesus. Quem sabe você estava aí vivendo uma vida sem
uma esperança, uma vida sem uma expectativa, sem propósito algum. Agora o Senhor, Ele te dá novos sonhos, o Senhor te dá novos propósitos, o Senhor te dá uma nova esperança, Ele te dá uma nova vida por causa da restauração de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? A terceira lição que eu quero deixar para a sua vida, alguns resultados práticos da ressurreição de Jesus Cristo. A terceira lição está no verso número 22, aonde diz assim a palavra de Deus: e tendo dito isso, soprou sobre eles e lhe disse: recebereis o Espírito Santo. Queridos, a terceira lição que eu quero deixar para o seu coração, a terceira lição que eu quero deixar para a sua vida, é que eles receberam o Espírito Santo. Então, a vinda do Espírito Santo é o resultado prático da ressurreição de Jesus. Com a ressurreição e o retorno de Cristo ao Pai, então viria sobre a humanidade agora o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, para o cumprimento da missão do nosso Deus. E aí então Jesus, Ele sopra sobre eles o Espírito. O Espírito Santo foi soprado sobre os seus discípulos, e esse sopro do Espírito equivale, ou seja, é semelhante ao mesmo verbo utilizado quando Deus sopra o Espírito na vida do homem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. E é o mesmo também a ordem que foi dada a Ezequiel no capítulo 37, no versículo de número 9, aonde diz assim a palavra de Deus: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ele: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que viva. A graças a essa ressurreição de Jesus, então agora a vida de Cristo, em outras palavras, ela passa a habitar em nós por causa do Espírito Santo. É graças ao Santo Espírito de Deus que nós temos agora a vida que Deus tem para nos dar. Então o Espírito é recebido nesse dia com poder, o Espírito Santo foi recebido nesse dia com graça. Um dia abençoado, um dia maravilhoso, o dia de Pentecoste estava próximo, estava perto. Então, antes do Pentecoste, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre aqueles homens, ele veio sobre a igreja do Senhor, e aí então eles passaram a viver debaixo dessa plenitude do Espírito Santo por causa da ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele é recebido com poder. Lá em Pentecoste diz que veio sobre eles como um vento impetuoso e encheu aquele lugar, e eles foram recebendo dons espirituais, eles foram ministrados, eles passaram a falar em novas línguas, eles passaram a profetizar, eles passaram a viver a graça de Deus sobre a vida deles, eles passaram a viver esse tempo glorioso que o Espírito Santo de Deus estava liberando sobre a vida dos seus discípulos. João Batista havia profetizado sobre o Espírito Santo lá em Mateus capítulo 3, verso 11. Jesus prometeu enviar o seu Espírito às suas testemunhas. E lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38 e 39 diz assim: respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos quanto ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Meus irmãos, o Espírito de Deus, ele é uma promessa, o Espírito de Deus é uma pessoa, o Espírito de Deus, ele é real, o Espírito de Deus, ele está sobre as nossas vidas, ele veio sobre o nosso coração, ele faz parte de nós, e ele veio por causa da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, assim como ele havia prometido em João, agora, meus amados
amados irmãos, no capítulo 14, capítulo 16, agora aqui no capítulo de número 20, a palavra de Deus se concretiza, ele sopra sobre eles o Espírito. Lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito vem no dia de Pentecoste, e o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, ele está aí na sua casa, ele está aí em sua vida, é ele que gera em nosso coração a certeza de que nós somos aceitos, a certeza de que nós somos eternos, a certeza de que nós somos de Deus. Você é de Deus, meu irmão, você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Creia nesta noite e receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua casa. Receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua família. Permita que o Espírito Santo nesta noite entre no seu lar, habite no seu coração, faça coisas novas, faça coisas grandes, derrame sobre você esta graça transformadora, esse presente de Deus abençoador para a sua vida em nome de Jesus. Receba aí esta unção e o Espírito do nosso Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. A última lição para nós concluirmos nesta noite, meus irmãos. Alguns resultados práticos da ressurreição de Jesus Cristo. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados e somos curados. Versículo 23 ao versículo de número 29 relata essa realidade. Nós recebemos o perdão, nós recebemos sobre as nossas vidas esse perdão e somos curados. O versículo, e olha irmãos, um dos maiores desafios que nós temos é de sermos perdoados e de nos sentirmos perdoados. O homem moderno, muitas vezes ele não se humilha a essa posição. Então sempre que a situação se assemelha, ou sempre que algo muito comum se repete, o perdão parece que sai do nosso coração. E nós já não nos sentimos mais aptos, não nos sentimos mais perdoados. Mas quando Jesus vai até eles, Jesus então, após a ressurreição, ele vai dizer para eles não se comportarem assim. E a primeira coisa que ele vai dizer é: paz seja convosco. Então o Senhor Jesus, ele declara aqui no versículo de número 23, aqueles a quem perdoardes vossos pecados, ser-lhe-ão perdoados, aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Então Jesus no verso 23, ele chega dizendo: olha, se alguns perdoarem seus pecados, serão perdoados, e o que vocês reterem serão retidos. Então hoje nós temos o dom da graça, do perdão de Deus sobre as nossas vidas. E esse perdão de Deus, ele veio por causa do sacrifício de Jesus. Então para os judeus, somente Deus podia perdoar. Contudo, pela graça de Cristo, nós podemos perdoar também as pessoas, aqueles que nos perseguem, aqueles que fazem mal a nós, aqueles que trazem alguma tristeza para o nosso coração. Nós temos que perdoar essas pessoas, e nós somos perdoados também por Deus por conta disso. Então, meus amados irmãos, é muito importante que você nesta noite sinta o perdão de Deus, tenha essa experiência de Deus, porque o Senhor, ele perdoa os seus pecados, ele perdoa os nossos pecados. Não há nenhum pecado que não possa ser perdoado pelo nosso Deus. Deus, ele é o Deus que perdoa os nossos pecados. Jesus morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. E aí então Tomé, ele precisava viver essa experiência com Deus. Tomé precisava ser curado. É por isso que essa história se prolonga da ressurreição, porque a ressurreição ela traz cura. E Tomé necessitava dessa cura. Tomé necessitava de que essa graça viesse sobre a vida das pessoas. Além de se sentir perdoado, Tomé também necessitava de ser curado. Quem sabe você também está vivendo como Tomé. Quem sabe você também precisa não apenas ser perdoado, mas você também necessita de cura. Quem sabe você negou a Jesus de alguma forma. Quem sabe você não estava na casa com os demais irmãos. Quem sabe você estava longe de Deus. Quem sabe você estava caminhando a distância, a quilômetros. Hoje é a noite da sua cura, meu irmão.
Hoje é a noite do perdão dos teus pecados, é a noite em que a paz do Senhor vai entrar sobre o seu coração, e Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar a sua sorte, Deus vai restaurar a sua história de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Então abra o seu coração, diga para Ele que você precisa de cura, diga para Ele que você precisa ser restaurado, diga para Ele que você precisa de um milagre. Ainda que você vá como Tomé, incrédulo, ainda que você vá como Tomé, intransigente, ainda que você vá como Tomé de uma forma vergonhosa, meu irmão, Jesus pode curar você, Deus pode curar o seu coração, e Deus tem essa graça para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda, Jesus ele restaurou a vida de Tomé. Jesus trabalhou na vida dos discípulos dele, ministrando paz, ministrando cuidado, restaurando sonhos, restaurando o propósito da vida, enchendo com o Espírito Santo, perdoando os pecados e curando o coração de Tomé. Jesus, quando ele vai até ali, é porque ele queria curar a vida de Tomé. Jesus quer curar você nesta noite. E aí então, Jesus disse para Tomé: estenda as tuas mãos. E Tomé toca em Jesus. Todos nós sabemos o poder que tem no toque. O toque, ele transforma sentimentos. O toque, ele é terapêutico, ele é curador. E aí, então Jesus permitiu que Tomé tocasse nele. Você só toca em um amigo. E dependendo do lugar, você só toca se você tiver muita intimidade. E Jesus permitiu que Tomé tocasse em suas feridas, nas marcas da ferida. Porque Jesus mostrou para ele o quanto ele era importante, o quanto eles eram íntimos. E Jesus está falando para você nesta noite, para que você toque nele. E aí então Tomé, Jesus exorta: agora não sejais mais incrédulos, mas crente. E Tomé confessa: meu Senhor, meu Deus. Que nesta noite de ressurreição, que nesta noite você possa tocar em Jesus, e que você seja uma pessoa mais crente. Eu creio, meus irmãos, que ao sairmos desse tempo de crise, ao sairmos dessa pandemia, nós vamos sair fortalecidos, nós vamos sair crentes. Eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele vai até aí na sua casa, aí onde você está juntamente com a sua família, celebrando o Pechá, a Páscoa do Senhor, a noite da ressurreição. Eu creio que Deus vai tocar em sua vida e vai ressuscitar os teus sonhos, vai ressuscitar a tua alegria, vai ressuscitar a tua fé, a certeza da tua salvação. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você em nome de Deus. Eu rogo pela vida desse homem, eu rogo pela vida desta mulher. E eu te peço, Deus amado, que o Senhor restaure a vida delas. Os resultados práticos da ressurreição de Jesus é que o Senhor transformou a angústia que os discípulos estavam vivendo naqueles dias em paz. Os resultados práticos da ressurreição de Jesus é que o Senhor restaurou a alegria e o propósito na vida. Ó Deus, estamos vendo dias difíceis, e alguns já nem vê mais o projeto, o propósito para a sua vida, mas eu te peço que nesta noite o Senhor restaure isso, que nesta noite o Senhor restaure os propósitos, a alegria no coração, ela entre nessa casa. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo tome as nossas vidas. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo tome o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e que possamos viver, ó Deus, pela graça, somente pela graça, debaixo da unção e da direção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor restaure a saúde desta nação, física, emocional e espiritual, milagres aconteçam. Isso é possível por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Entra dentro dos lares e vai curando áreas, ó Pai, que estavam escuras, curando áreas, ó Deus, que nós não enxergamos, mas o Senhor conhece o coração, e o Teu Espírito Santo sabe aonde está doendo, aonde está a angústia, aonde a ferida permanece aberta, é persistente, é contínua. Ó Deus, cura essa vida nesta noite,
cura este homem nesta noite. Cura esta mulher nesta noite. Eu abençoo, Deus amado, esta vida. Eu abençoo esta família agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que os resultados práticos da ressurreição de Jesus possam estar sobre a sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.